Agora, quem não atrasou para divulgar as motivações do caso Carla Zambelli foi a justiça italiana. Como nós sabemos, no mês passado, a justiça italiana negou, melhor dizendo, o pedido de extradição da ex-deputada Carla Zambelli. Como é de praxe na justiça italiana, nós temos aí alguns dias entre a decisão e a divulgação das argumentações apresentadas pelos magistrados do que seria equivalente à Suprema Corte da Itália, ou seja, a Suprema Corte essa decisão é referente à Suprema Corte Itália, que seria equivalente ao STF do Brasil. E atenção, eles disseram que o ministro Alexandre de Moraes não foi imparcial, não poderia ser imparcial, isso porque ele acumulou as funções de vítima, deixa eu ver se eu lembro todas aqui, porque são várias funções, vítima, juiz da primeira instância, juiz da segunda instância e juiz responsável pela execução. Ou seja, diante desses acúmulos, né, de funções, a justiça italiana definiu que ele não poderia ter sido imparcial no julgamento da ex-deputada Carla Zambelli. O que acontece agora? A decisão final ainda cabe ao ministro da Justiça italiana, Carlo Nordio, mas dificilmente ele vai reverter uma decisão da Suprema Corte italiana, mesmo se fosse outro caso, se a Suprema Corte tivesse decidido pela extradição da Carla Zambelli, ainda assim a decisão final seria do Carlo Nordio, e também ali, dificilmente ele mudaria o que a Suprema Corte tivesse decidido. Então, a partida verdadeira mesmo foi disputada ali na Suprema Corte. Vale a gente lembrar aqui, antes de entrar na repercussão desse caso, o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, ele cometeu vários erros, tá? Vários erros e pronto. Mas teve um deles que foi grotesco, que foi algo até mesmo lembrando uma ditadura. Ele enviou um documento ao Itamaraty que desse início ao processo de extradição de Carla Zambelli antes mesmo de todo o trâmite julgado na Itália. Ou seja, a Carla Zambelli ainda tinha recursos a apresentar e ele já queria extraditar ela. Isso acendeu uma luz vermelha na justiça italiana, que, reparem, a Suprema Corte italiana, ela é herdeira, digamos assim, de um viés político de esquerda. Muitos dos ministros da Suprema Corte italiana hoje, eles são de um viés político do antigo Partido Comunista Italiano, do PTI, e também de algumas dos movimentos de esquerda dos anos 70, 80 na Itália. Ou seja, não dá nem para acusar que foi uma corte de tendência à direita. Não, foram juízes de tendência à esquerda que proferiram essa decisão. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ao enviar aquele documento para o Itamaraty, quase que acelerando a Itália, daqui logo, faz logo a extradição da Zambelli, e todos esses absurdos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes durante o processo da Carla Zambelli, lá na Itália, isso soou como, até para eles de esquerda, como assim, algo demais. Os juízes não quiseram abrir esse precedente, a verdade é essa. Porque senão outro país com um ministro, apesar que vai ser difícil encontrar um ministro igual o Alexandre de Moraes agindo em outro país dessa maneira. Mas isso poderia dar margem para que outro ministro em outro país também pudesse abusar dessa maneira, e quando alguém lá na Itália precisar ser extraditado, simplesmente liga lá e extradita. Já tem aqui o precedente. Eles não quiseram abrir esse precedente. Agora, pessoal, a gente tem, então, uma decisão, então, como eu disse, de uma Suprema Corte Europeia indo nesta linha. Não adianta, eu espero que as autoridades brasileiras nem tentem apelar do resultado, não tem como, mas não tentem jogar para a questão política, dizer não, porque a Itália é governada por um governo de direita. Ao contrário de alguns países, existe separação de poderes na Itália, tanto que vive em atrito a Giorgia Meloni com o sistema judiciário. O Berlusconi sofreu 10 anos na mão do judiciário italiano e não conseguiu governar. Dito isso, quais são as consequências na prática agora? O que poderia ser feito? Bom, vale lembrar que a Zambelli tem um segundo processo de extradição aberto contra ela. Eu presumo
que, diante da decisão desse primeiro, dificilmente a justiça italiana vai agir diferentemente nesse segundo processo, né? Esse primeiro foi por conta da questão da invasão hacker lá no TSE. O segundo, se não me engano, é para a questão do sábado à tarde anterior às eleições de 2022, que ela saiu, enfim, com uma arma na rua, diante de uma ameaça ali, enfim, desse caso, né? Mas acredito que dificilmente agora ela possa ser extraditada, ainda mais depois desse voto dos juízes da Suprema Corte. O que pode ser feito agora? Ivan, vai voltar a Lei Magnitsky, a aplicação da Lei Magnitsky? Eu não tenho a resposta para essa pergunta, mas que é um argumento e tanto a ser utilizado nos Estados Unidos diante de uma definição de uma corte italiana, com certeza isso é. Mas existe uma margem de manobra agora muito grande para que se faça um trabalho semelhante na Europa. Nós temos uma decisão, repito, de um tribunal com viés de esquerda, tá? Contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas não é só esse, ele coleciona já aí um álbum de figurinhas de derrotas. Na Polônia, no caso do Didi Redpill, nós também temos a justiça da Espanha. Vocês querem um país mais esquerdista que a Espanha na Europa? Hoje não tem. E ainda assim, a justiça de lá não extraditou o Oswaldo Eustáquio. Então estamos falando de Itália, estamos falando de Espanha, Polônia. E também temos o caso da Argentina. Na minha humilde opinião, o que poderia ser feito pela oposição no Brasil aos opositores contrários a essa situação? Uma articulação com o governo italiano, para que o governo italiano, então, reconheça, pelo menos, o presidente Jair Bolsonaro como um preso político. Depois desse voto aí dos ministros de hoje, cabe margem de interpretação, obviamente que no caso final, a decisão é política, né? Mas abre-se um caminho aí para esta articulação. O pessoal está lembrando aqui, tem o caso Talhaferro também. Pois é, que também, com esse voto de hoje que a gente viu dos juízes, acho que vai poder dormir um pouco mais tranquilo também, o Talhaferro. Tá? Porque é muito semelhante, né? Um caso com o outro, a questão do juiz ser vítima, acusar, mandar investigar, enfim. Então, diante desses argumentos, a corte dificilmente mudaria o seu voto. Tá? Então, na minha humilde opinião, existe sim a possibilidade de você fazer uma articulação para que o governo italiano reconheça o presidente Bolsonaro como um preso político, o que abre também o caminho para a questão dos presos do 8 de janeiro. Ivan, por que isso seria importante? Porque aí você consegue bater na porta da União Europeia para que a entidade União Europeia, então, pelo menos possa fazer uma averiguação dos casos envolvendo a tentativa de extradição de brasileiros por parte do ministro Alexandre de Moraes pela Comissão Europeia. Ivan, e aí? E aí, que pouca gente sabe, mas na União Europeia existe uma lei, um dispositivo muito semelhante à da Lei Magnitsky, que suspende ali os bens da pessoa na Europa, retira o visto, empresas europeias que fizerem negócio com ele podem ser sancionadas, etc. Existe, melhor dizendo, uma versão da Lei Magnitsky, modelo União Europeia. E vai ser aplicado? O caminho é longo, é difícil, mas é aquilo que a gente sempre fala. O importante é dar o primeiro passo, o que neste caso seria o segundo passo, porque o primeiro passo foi dado pela justiça italiana. Mas se a gente levar ao pé da letra, pelos poloneses e pelos espanhóis anteriormente. E se você chegar agora na porta da União Europeia, em Bruxelas, com 3 países já proferindo decisões como essa, você já começa a ter um bom argumento. Nós também temos um deputado, o eurodeputado polonês, que está acompanhando as questões do Brasil. Inclusive, ele teve o visto negado para entrar aqui no Reino Unido por ser considerado um agitador. Pensem a que ponto que chegamos aqui no Reino Unido, de uma pessoa ter o visto negado, um europarlamentar, mas enfim, não vem ao caso agora. Mas ele já havia coletado pelo menos mais 16 assinaturas de colegas dele do Europarlamento, para que o Parlamento Europeu aplicasse uma sanção ao ministro Alexandre de Moraes. Com todas essas definições,
você pode, sim, então, dar início a um processo semelhante ao da Lei Magnitsky na União Europeia. Agora, não esperem que o governo italiano faça tudo isso de boa vontade. Isso não vai acontecer. É por isso que eu acredito que se 2 ou 3 deputados da oposição, um ou outro senador, não precisa vir com avião cheio não, tá? 4, 5 pessoas, e dar início a esse diálogo com o governo italiano, você pode sim, lá na frente, ter essa questão. Entendo, estamos a 4 meses de uma eleição no Brasil, eu não sei qual deputado vai querer sair do Brasil para mexer com essa questão, mas seria importante. Eu, aqui como PH Vox, eu e Ivan Kleber, o PH Vox como um todo, nós não temos o trabalho, né, não é a nossa pretensão, melhor dizendo, pautar a oposição. Nós estamos dizendo apenas o caminho que pode ser percorrido para essa questão, para que não fique por aí mesmo, tá? Porque se nada acontecer, amanhã depois ele vai tentar em outro país e vai indo, né, assim, de país para país, tomando essas decisões e vai continuar colecionando derrota. Vamos fazer um quadro aqui do ministro Alexandre de Moraes. Até agora citei Europa e Argentina. Os Estados Unidos têm um processo correndo contra ele da Rumble, né, e de uma empresa associada ao presidente Donald Trump. Nós temos a questão das Big Techs. Nós já tivemos a aplicação da lei Magnitsky. Quer dizer, são tantas coisas que quando você coloca num pacote só, já dá um fascículo bem grande. Agora, repito, a oposição brasileira precisaria dar esse próximo passo. A justiça italiana fez o passo dela. Eu vi muitos juristas, perdão, pessoal da área do direito, que trabalha com comunicação hoje, comemorando essa decisão, esse voto, né, da justiça italiana, porque é o que eles estão dizendo, pelo menos desde 2020. A pessoa não pode ser vítima, promotor, e acusar, investigar, tudo isso. Quer dizer, fere o princípio da imparcialidade, que foi o que está lá no voto. Repito, não foi de um juiz, foi da Suprema Corte italiana, tá certo?